Mais uma aula hoje de criação de desenhos, de bordado. Bom, hoje vamos dar início à criação de desenhos, tá? Eu vou ensinar para vocês hoje o primeiro jeito de fazer desenhos. Vou ensinar a transformação automática. Muitos desenhos dá para a gente fazer automaticamente, baixando uma imagem da internet e colocando o ponto nela. Essa vai ser a primeira aula sobre esse tema. Vai ter mais aulas sobre esse tema no final de semana, tá? Hoje a gente vai dar início. O que é transformação automática? É quando eu pego uma imagem, a imagem tem que estar em perfeito estado, tá? A imagem tem que ser vetorizada, bem vetorizada. Não pode ter sombra, não pode ter efeitos, luz, tá? Eu vou colocar aqui um desenho qualquer. Vamos pesquisar aqui. Vou pegar Hello Kitty. Ok? Personaginho da Hello Kitty. Vou colocar em imagens e vou procurar uma imagem. Como eu falei, não são todas as imagens que dá para fazer no automático, tá? Por exemplo, essa aqui é uma imagem que a gente chama de chapada. Uma imagem sem efeitos. Essa imagem dá para transformar automático. Essa já não dá, porque esses efeitos aqui de cima, que parecem meio cinzentinhas, isso não dá para fazer no bordado. Fotografia de bordado também não dá. Igual isso aqui é uma fotografia de um bordado. Isso aqui dá para a gente transformar em bordado, porque elas têm cores sólidas e contorno bem definido. Ok? Bom, eu vou pegar aqui uma imagem para a gente estar transformando ela em desenho, em bordado. Vou pegar aqui uma imagem fácil. Vou pegar até essa daqui, ó. Tá? Eu vou salvar ela no meu computador. Eu vou clicar com o botão direito, salvar a imagem como. Vou salvar na minha área de trabalho. E vou dar salvar. Pronto. E vou pegar aqui também um logo. Vou colocar aqui, ó, logo Shell, posto. A mesma coisa. Eu posso fazer tanto com o desenho como com o logo. Então, ó, o logo Shell, esse desenho aqui dá para transformar ele automaticamente tranquilo, tá? Bom, mas eu vou pegar a Hello Kitty que a gente nessa primeira aula. Ó, vou pegar a imagem e vou jogar ela lá no programa, lá no Wilcom. Pronto, joguei a imagem. Isso aqui é somente uma imagem. Para o programa, para a máquina de bordado, não é nada. Tá? Ela está vazia. Aqui, ó, canto da esquerda inferior, fica o número de pontos. Se a gente observar, ó, não tem nada, está vazio. Beleza. Aqui tem o tamanho da imagem. Essa imagem tem 19,4 de largura, 16,8 de altura. Mas eu posso diminuir, aumentar. Posso jogar os pontos agora e diminuir depois, tranquilo. Bom, se a gente reparar, quando eu pego uma imagem, eu passo o mouse em cima, tem um tamanho aqui, ó. Igual esse aqui, 1200 por 1043. Isso daqui é tamanho em pixel, tá, pessoal? Então ela tem 1200 pixels de assim por 1043 pixels de assim. Ok? Quando eu jogo essa imagem lá no programa para estar transformando em bordado, eu tenho que filtrar esses pixels. Eu tenho que transformar essa imagem para um modo que eu inserindo o ponto vai ficar um bordado perfeito. Se a gente observar aqui, ó, ela tem o nome dos pontos. Então, eu vou passar o mouse aqui, ó. Ponto cheio, ponto tatame, ponto zigue-zague, ponto dentado e assim vai. Aqui também tem, ó, ponto cheio, ponto tatame,
ponto tatame sem furos, tá? Então, o nome dos pontos, o tipo de ponto, tem em 2 lugares. Ó, sempre acompanha a setinha do mouse aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse tipo de ponto aqui do meio, ó, que eu estou arrastando aqui, eu uso ele quando o objeto não tem ponto e eu quero colocar, não tem ponto, igual esse desenho, não tem ponto, eu quero colocar. Então eu uso esse daqui. Quando já tem ponto e eu quero somente mudar, eu uso esses daqui da esquerda, superior aqui, tá? Então esse daqui da direita, mais central direita, é quando não tem ponto e eu quero colocar, e esses da esquerda é quando já tem ponto e eu quero mudar. Beleza. Para preparar a imagem, pessoal, vocês vão ter que vir aqui nessa barra de ferramentas, nessa coluna que tem aqui, vai escolher a ferramenta que tem esse Hzinho colorido. Então tem 3 cores por 2. O nome desse Hzinho chama reduzir cores. Tem notebook, pessoal, que ele não aparece essas 2 ferramentas aqui. Aparece uma setinha, aparece até esse vasinho aqui. Depois tem uma setinha, você clica e ela abre para baixo. É que meu computador é maior. Então, ela tem espaço para todas as ferramentas. Então, você vai usar esse Hzinho. Cliquei. A imagem que vai aparecer nesse quadradinho aqui, ó, quando eu cliquei no Hzinho, tem que ser idêntica à imagem original. Tá? Tem que ser idêntica. No caso meu aqui, é idêntica. Vou dar OK. Pronto. Já filtrei os pontos. O que aconteceu? Habilitou o tipo de ponto aqui, ó. Então, quando eu vou lá no Hzinho, verifico a imagem que apareceu e dou OK, ele habilita o tipo de ponto que tem aqui. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou escolher o ponto e vou clicar em cada pedacinho do desenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher o tipo de ponto. E aqui ó, tem uma ferramentinha chamada combinar na paleta. Eu também vou deixar ela habilitada. Para quê? Para ela detectar a cor original do desenho, tá? Então eu vou deixar essa ferramenta aqui também habilitada. Pronto, agora eu escolhi o ponto, eu vou clicar no desenho. Ó, automaticamente ele já cria o ponto. Vou clicar nesse, ó, nesse. Sempre que fizer uma cor, faça toda ela. Eu não posso vir aqui tipo no rosa e vir aqui no branco e voltar no rosa, no amarelo, tá? Faz uma cor por vez. Vou fazer o preto, preto. Beleza. Agora eu vou fazer o contorno de dentro. Sempre faz o contorno de dentro para fora, tá? De dentro para fora primeiro. Vou escolher aqui o ponto cheio, porque eu quero fazer esse contorno em ponto cheio. Vou clicar nele, ó, já fez o contorno. Agora o contorno de fora, ele é todo ligado. Se a gente observar, ele é totalmente ligado. Eu vou clicar nesse contorno de fora, usando também o ponto cheio. Pronto, ó. Eu fiz a carinha da Hello Kitty. Aqui, ó, no meio, nessa ferramentinha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, em cima do modo gráfico, tem tipo uma fotinha de um cara aqui, um carinha de chapéu. O nome dessa ferramenta é Mostra de Bitmap. Se você clicar nela, ela some o desenho. Se clicar nela, volta. Clicou, some. Clicou, volta. Tá? Serve para desabilitar a imagem que eu coloquei aqui. Vou fazer aqui o Hello Kitty, o texto também. Cliquei nele. Cliquei. 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 Pronto. Já fez o desenho. Essa imagem está com fundo branco aqui, eu não preciso mais dela. Eu posso simplesmente vir e desabilitar, como eu posso clicar nela e deletar também, tá? Tanto faz o que vocês forem fazer. Eu vou selecionar todo o desenho apertando Ctrl A. Ctrl A seleciona todo o desenho. Vem aqui em largura. Está com 19.4 por 16.7, está muito grande.
Ah, eu quero esse desenho aqui com 10, então eu vou colocar 100. E Enter. Pronto, o desenho ficou com 10. Então vocês podem fazer o desenho do tamanho que tiver, tá? Pode ser grande. Depois que você terminou de colocar pontos no desenho, você pode aumentar ou diminuir ele, tá? Feito isso, vamos salvar ele em arquivo. É isso que eu vou... Bom, eu vou explicar na próxima aula. A gente vai ter que salvar ele em 2 vezes, tá? Mas na próxima aula eu vou estar explicando o porquê. Primeiro, você vai clicar em arquivo, salvar como, vai escolher o local que vocês vão salvar, vai dar um nome no arquivo, e vou salvar ele em MB. O primeiro eu vou salvar em MB. Salvei. Agora eu venho em arquivo, salvar como, vou deixar aqui igual, só vou trocar aqui para PES ou GEF. Se a máquina de vocês for PES, escolhe PES. Se for GEF, já nome GEF. Se for Bernina, XP. Cliquei aqui em PES e vou dar salvar. Então sempre nós vamos salvar em 2 vezes. Na próxima aula eu vou explicar por que está salvando 2 vezes. Mas a partir de agora comece a salvar em 2 vezes. Em ENB e PES. Tá? Bom, até aqui eu ensinei a fazer a transformação automática. Mas vai ter mais aulas sobre esse tema. Esse foi o primeira aula de criação. Tá? Bem o básico. Eu vou repetir isso na próxima aula, tá, pessoal?